37 milhões. O pedido inicial era da multa de 50, caiu para 37. E o Flamengo, nesse momento, é o time que está mais perto de ter o Michael, a informação trazida pelo companheiro. O Goiás tem 80% do contrato. Né? 20% pertence ao Michael ou Michael empresário. Desses 80%, 5% são do Goianésia, que o Goiás vai receber e repassar para o Goianésia. Então, o Goiás admitiria receber, ele, Goiás, 32,5 de reais, 7 milhões e meio de euros. 7 milhões e meio de euros. O que o Corinthians ofereceu foi em torno de 5 milhões de euros. Faltam 2 milhões e meio de euros. O Flamengo procurou o Goiás, mas a negociação, por isso que o Juliano, eu vou muito ao encontro do que o Juliano está dizendo. Concordo muito com o que ele está dizendo. No sentido de que o Flamengo consultou o Goiás, mas o Flamengo tem uma negociação com o Eduardo Maluf. O Goiás não está querendo negociar via Eduardo Maluf. Sim. Então, se o Eduardo Maluf sair da história, o Flamengo negociar diretamente com o Goiás, pode-se chegar a um acordo com um parcelamento disso até. Pagar em 3 vezes, por exemplo, é uma coisa que o Goiás aceita. 32 milhões e meio mais os 5 milhões do Goianésia. E essas conversas começaram lá em Doha e você viu, né? Isso, mas no Catar, ali, o que aconteceu ali em Doha, vou até deixar claro para não... O que houve ali em Doha foi um café que o Marcos Mota, advogado do Flamengo, foi tomar no hotel onde a gente estava com o Eduardo Maluf. Sim. O Eduardo Maluf diz que é muito amigo do Marcos Mota desde 2011, porque o Eduardo Maluf era agente de duplas sertanejas, de artistas. Sim. E o Marcos Mota é muito amigo dele. O Flamengo sempre deixou claro que o Marcos Mota não representa o Flamengo. Mas ali eu acho que tinha um contato que podia ser levado para o Flamengo pelo Marcos Mota, porque o Marcos Mota conhece o Maluf e conhece o Marcos Braz. Não estou dizendo que houve isso. Mas alguns casos jurídicos do Flamengo passam pelo Marcos Mota. Passam, mas o que o Maluf diz, eu conversei com o Eduardo Maluf ontem, ele faz questão de dizer que ali era um café entre 2 amigos. Estou partindo dessa premissa. Que houve em Doha. Sim. Isto à parte, o Flamengo conversou com o Goiás e o Flamengo conversa com o Eduardo Maluf. Mas o Goiás não está feliz com a participação do Eduardo Maluf no negócio. Sim. O negócio vai avançar quando for diretamente de Goiás para Flamengo. Perfeito. Ou vice-versa. E o Flamengo pagaria algo em torno de 37 milhões de reais pela parte aí. Que podem ser parcelados. Que podem ser parcelados. Então, neste momento, o Flamengo está em vantagem nessa disputa. Se há representação do Eduardo Maluf com o Maicon, alguma coisa vai ter de ser conversada com ele. Não necessariamente. Se ele tem parte da situação também. Se ele tem, o Michael tem 20% do negócio. Então, pode ser que... O Michael. Sim, o Michael, que aí tá envolvido, empresário, alguma situação. Né? Como é que ele vai ser remunerado, que é outro problema. Exatamente. Então, é isso que eu tô falando. Alguma coisa vai ter de ser conversada com ele. Não dá pra você só resolver o Goiás com o Flamengo. Se fosse só o Goiás e o Flamengo, tudo lindo. Já tava até pra mim resolvido. Perfeito. Né? Agora, alguém vai ter que sentar com ele e resolver. Porque pode ser que ele não concorde só com a parte que esteja sendo negociada. Para ele vale muito mais. Ele tem um interesse, inclusive, em valorizar a negociação. Nenhum empresário tem interesse, para mim, em depreciar a negociação. Para mim, o interesse do empresário é subir ainda mais a cota. Claro. Né? Pelos clubes pode ser que até haja um entendimento. Até para mim, acho que o Michael está sendo vendido por um preço muito mais do que eu esperava. Não que ele não valha isso, mas nesse momento... Ele pode não ser vendido. Porque o que o Goiás está dizendo ser vendido, sim. 7 milhões e meio de euros ou nada. 7 milhões e meio de euros para o Goiás. Para o São Goiás. 32 milhões de reais. Sim. 7 milhões e meio de euros ou nada. E aí, como é que paga? multa, Paga parcelado. Né, aí é a multa. Aí é a multa, porque a multa são de 50 milhões de reais. Sim. 7 milhões e meio de euros dá mais que isso. Uma multa mais. Dá aproximadamente 32 milhões. 4,5. E aí, 4,52. e aí você se vira A multa lá de com 12. o Michael e se vira com o Goianese. Não, o Goiás remunera o Goianese. Ah, sim. O Goiás paga o Goianese. 23 anos, revelação do último campeonato brasileiro. Vale investimento? Eu acho que vale porque ele é muito talentoso, mas ele não é uma certeza. Eu lembro o ano passado, 2019, né? Na verdade, no final de 2018, o Pablo custou 7 milhões de euros. Isso. E o Flamengo tinha interesse no Pablo, Exato. estava vindo, e ele estava super valorizado. Campeão da hoje está Sul-Americana. na cara que o preço do Pablo foi exacerbado. Sim. O Flamengo pulou fora.
Pulou. O Flamengo tinha dinheiro, tinha poder de investimento. Mas queria, mas não trouxe. Queria, mas assim, foi lá, namorou Pablo, legal, tal. E o Atlético Paranaense na dele, supervalorizando, campeão do Sul-Americana, Pablo indo muito bem. O São Paulo cacifou. O São Paulo foi lá e, não, tá aqui, 7 milhões, tá, pum. E hoje você percebe que... Não deu retorno ainda. E assim, ele até pode fazer uma boa campanha em 2020 se recuperar, mas 7 milhões de euros para mim tava over pelo Pablo. E o Michael? O Michael, assim, não é nenhum preconceito, tal, não teve base, demorou para alavancar a carreira, mas assim, então, é um pouco assim, o que eu falei do Dudamel vai servir um pouco para ele. Ele ainda não teve como se provar num clube do tamanho do Flamengo, com a expressão que tem o Flamengo, com a exigência que tem. Não. Então, eu acho que é uma chance de ele ser, digamos assim, sonho de uma noite de verão, ou de duas, né? Uma na Série B e uma na Série A. Então, eu acho que é uma aposta. Mas, por exemplo, o Corinthians hoje não tem muita margem para fazer uma aposta de 7 milhões e meio de euros e errar. Sim. O Flamengo acabou de negociar o Renier por mais de 130 milhões de reais. O Flamengo fica com 109 milhões de reais. Então, você vê, o Flamengo fechou um recorde no ano passado, 850 milhões aproximadamente de faturamento. Ele fez uma perspectiva, uma projeção para 2020 de 720 milhões. Sim. Mas ele não contava com uma venda desse porte, ele já superou o que ele imaginava que ia ter de venda de atleta. Então o Flamengo já começa larga 2020 já num tremendo de um lucro financeiro. Sim. Então o Flamengo pode se dar o luxo de dar um tiro e uma aposta. Michael, quanto é que é? 7 milhões e meio? Tá aqui, pô. E se der errado, mal não vai fazer muito, entendeu? Lógico que queimar dinheiro não é legal. Mas eu tenho sérias dúvidas sobre a sequência da carreira do Michael, porque uma coisa é ele se destacar numa Série B e depois no Goiás, um time que jogou às vezes muito em função dele, ele é driblador, individualista, eu adoro jogador individualista, né? Driblador, minha característica, né? Mas... Ele é mascarado ou não? Não, ele é o contrário, né? Humilde demais, né? É porque você também admira os mascarados. Eu admiro o mascarado, egocêntrico e tal. Então... Ele vem para ser reserva, né? Ou eu ouvi hoje, Conselheiro Miranda, voltou do Réveillon, animado e tal, bateu lá na porta, falei, Conselheiro, saudade de você. Tomamos, emendou Doha, passou o Réveillon em Dubai e chegou hoje, animado, tomamos um cafezinho. Aí o Conselheiro falou assim, João Guilherme, se o Michael vier e o Gabigol for embora, que pode não ir, já vamos falar disso, o Mister pode colocar o Bruno Henrique mais centralizado e o Michael de lado. Aí eu virei para ele, olha, conselheiro, mas eu acho que num primeiro momento ele deve chegar para ser reserva no Flamengo. Pelo menos por enquanto. Não sei. E aí, Edmundo, que tal? Michael no Flamengo, vale esse investimento? Eu tô com o Mister. O Flamengo compra bem e vende mal. Compra jogadores caros, Vitinho é o maior exemplo dele. 10 milhões de euros. Com todo respeito ao Vitinho e a sua carreira e profissão. Mas eu acho que o Flamengo encontra nas categorias de base ali um jogador com essas características, que tira, bate. E o Michael, eu acho que é mais um. Ele joga bem num time que joga de contra-ataque e que todos os contra-ataques são em cima dele. Time de posse de bola, como no é o campo Flamengo do adversário, acho pouco provável que ele dê certo. A gente já viu essa história se repetir algumas vezes. Jogador que se destaca no menor, vem para um grande e tem dificuldade. Eu acho que não vale a pena. Não vale. E acho que se o Goiás de fato endurecer, que fique com ele mais um ano e prove que se o ano que vem ele arrebentar, aí vale a pena o investimento. Sim. Mas eu acho que os clubes estão usando uma tática que minha opinião, acho errada. Independente se tem dinheiro ou não tem dinheiro. Você compra, não é para fortalecer teu time, é para enfraquecer o adversário. O Bayern de Munique faz isso na Alemanha e mantém uma hegemonia há tempos. Borussia Dortmund é o grande alvo dele. Borussia Dortmund aparece algum Lewandowski, algum Götze da vida, um Hummels, vai lá e vai contratando. A Juventus fez isso na Itália também. Contrata para jogar. A maioria, os jogadores que você falou aí são contratados para jogar. Agora, para ficar no banco... O Michael, a princípio, chega para ser reserva, né? A princípio. O Michael, assim... Vale a pena ou faz engano? Então, João... Para mim, ele fez uma temporada muito similar ao Bruno Henrique, ao Eric, ao Carlos Eduardo, a todos esses recentes atacantes de beirada que o Goiás revelou e que acabaram tirando o Bruno Henrique, que
o Santos o potencializou e agora arrebenta no Flamengo, mas que os outros não vingaram. Não. Né? O Carlos Eduardo, Palmeiras com 24 milhões, inclusive com o mesmo investimento do Bruno Henrique. Né? Não jogou absolutamente nada, está sendo emprestado ao Atlético Paranaense. E, aliás, está bem longe do potencial de valer tanto. O Eric, da mesma forma. O Michael vai se apresentando agora, sabe, um jogador que por enquanto eu tenho muito cuidado. Porque, para mim, 14 milhões, 15 milhões já de reais já está bem pago por uma primeira temporada que foi feita numa equipe que ela joga sem muita expectativa. Né? O Goiás é uma equipe que, quando ela participa do campeonato, ela participa sem muita expectativa. Né? Sem a pressão, sem essa ganância de coisas maiores. O Goiás, a princípio, participa para fazer uma campanha de Sul-Americana, de tentar buscar um meio de tabela. Quem sabe se sobra uma Libertadores. Não é um time que vai brigar para não cair, mas ao mesmo tempo não é um time que você almeja alguma coisa muito mais virtuosa. Então, para mim, é um atleta que é para esse tipo de valor. A não ser que é o que o Edmundo falou, que aí eu tô com ele. Faz uma segunda temporada arrebentando, pô, o cara, menino realmente é diferente. Sim. Ele fez uma ótima primeira temporada. Tá aqui o valor dele, que é para a vitrine, para o mercado e para a pressão com a qual ele se colocou. Agora, é uma realidade diferente, a não ser que, por exemplo, que nem o René. O René se destaca num Flamengo, no ano de título de Libertadores, com participação no Campeonato Brasileiro, fez poucos jogos, é verdade, mas ao mesmo tempo, os poucos jogos que fez, muito bem, 15 com jogos. quase metade de gols. Né, marcados, ou seja, quase 50% de aproveitamento. Então, é outro tipo de vitrine e outro tipo de potencial. E um jogador que cresceu no clube, acostumado com essa pressão. Não. Muito bem. Vamos falar de outros assuntos importantes do Flamengo. PVC, Michael, essa possibilidade de investimento. Não, eu contrataria, é muito caro. Eu contrataria, porque eu acho que eu sou encantado com o que ele fez no Campeonato Brasileiro. Agora, eu sei que é um risco. É tipo comprar uma BMW e colocar para andar em São Paulo. O Gabriel arrebentou no Bahia, o Flamengo comprou. Foi. É verdade. É verdade, é uma aposta. Tem uma série deles aí. É como comprar uma Ferrari e colocar para andar no buraco de São Paulo. Leandro Damião, que não fez base, pode quebrar também. Pode quebrar. O Leandro Damião é uma das maiores negociações dentro do futebol brasileiro. Entre o Santos. Quarta. E é um jogador que, assim, no começo também demorou para aparecer, aí teve duas temporadas boas. Tem uma coisa, viu? E todo mundo ficou encantado, Leandro Damião e tal, e deu no que deu. Deixa eu mudar de assunto.